O Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Norte, dentro das suas áreas de atuação, tem buscado garantir o respeito à legislação trabalhista e às normas de saúde e segurança do trabalho no que se refere à atividade dos atletas profissionais de futebol. Já foram propostos 3 termos de ajustamento de conduta, tendo sido 2 deles devidamente firmados pelos clubes. Para esclarecer e para falar sobre esse assunto, nós convidamos o Procurador do Trabalho, José Diniz de Moraes, que está aqui presente conosco no nosso programa Justiça e Trabalho. Doutor José Diniz, é uma satisfação tê-lo aqui conosco no Justiça e Trabalho. Satisfação é minha, Manassés. Procurador José Diniz, o senhor tem atuado junto aos clubes profissionais do Rio Grande do Norte na tentativa de assegurar o respeito aos direitos trabalhistas e às normas de saúde e segurança do trabalho aplicadas aos jogadores de futebol. Quais as principais denúncias recebidas pelo MPT com relação aos clubes de futebol do Estado? Nós temos recebido várias manifestações, várias denúncias a respeito de descumprimento da legislação laboral. Mas as 3 realmente mais importantes que nós recebemos nos últimos 2 anos dizem respeito à não observância da legislação laboral quanto ao contrato de trabalho, quanto à negligência dos clubes, quanto a providências a respeito de medicina e segurança do trabalhador e mais de forma isolada, que nós acabamos estendendo a todos, mas foi denunciado especificamente contra um clube específico, é o problema do tratamento e concessão de férias dos atletas. Qual a contribuição, na verdade, e o sindicato, por sua vez, qual a contribuição que ele tem dado ao MPT para o desenvolvimento da discussão desses assuntos, né? O sindicato tem uma importância fundamental em todo esse processo. Na verdade, o sindicato foi o primeiro a apresentar a denúncia perante o Ministério Público e, depois de muitos anos, foi a primeira entidade que, de fato, resolveu chamar para si a responsabilidade de resgatar um pouco a dignidade do atleta profissional no Estado e desencadeou a primeira grande denúncia, a mais importante, a mais abrangente de todas. E, de lá para cá, nós temos tentado fazer uma grande parceria, sempre... quando não é o próprio sindicato denunciante, nós o convidamos para participar do procedimento e, na maioria das vezes, é o próprio sindicato autor dos processos e isso para nós tem sido uma coisa muito importante. Nós sabemos que o futebol, por si só, é uma atividade assim, que desperta paixões, ou seja, envolve toda a sociedade em torno das disputas, né, desportivas pelos clubes, nas partidas de futebol, nos campeonatos de futebol que são realizados no país. E, diante disso, quais são as medidas, ou quais as principais medidas adotadas pelo MPT diante dessas denúncias? O atleta e a legislação, eles já vinham protegidos, a legislação já protegia o atleta, já previa uma série de direitos aos atletas profissionais. Dentro do mundo do esporte, e por mais interessante que seja a sua importância nacional, nunca se tinha dado uma grande importância à valorização do profissional enquanto trabalhador, enquanto pessoa que merece uma proteção integral como qualquer outro trabalhador. E foi justamente nessa linha de atuação que nós procuramos tentar fazer, não de forma muito abrupta, não de forma muito radical, chamar os clubes para que, paulatinamente, nós pudéssemos começar o processo de respeito, de resgate do trabalhador, atleta, dentro desse mundo do mercado. E, portanto, as grandes providências, as grandes medidas iniciais foram justamente os respeitos básicos de todo trabalhador, como carteira assinada, um salário mínimo, férias, deve ter o salário, e toda uma previdência social, INSS, FGTS e tantos outros direitos básicos que o trabalhador tem e que não poderiam continuar sem fora do mercado de trabalho, até mesmo em função da grande importância que tem para nós o fator esporte. Né? O senhor falou dos direitos dos atletas, carteira assinada... Todos FGTS, esses direitos. O atleta profissional de futebol, até para a gente esclarecer, ou para os atletas que estão nos vendo, ou também para os nossos telespectadores, o atleta profissional de futebol, o jogador de futebol, é considerado um trabalhador como outro qualquer, ou como outro qualquer que eu falo semelhantemente aos outros? Por princípio, sim. Ele é um trabalhador. Existe na legislação a diferença entre basicamente três categorias, vamos dizer assim, de aspirante, amador e profissional, se podemos dizer assim, só para simplificar. Mas as outras 2 categorias não são trabalhadores, são amadores ou são trabalhadores de esportes eventuais, avulsos, que não se considera. Mas ao se profissionalizar, ele se transforma num autêntico trabalhador como qualquer um outro no direito brasileiro. Ainda que a legislação do esporte lhes
o submeta a uma legislação própria devido à peculiaridade da prestação do serviço. O esporte é que é um trabalho especial, mas o trabalhador em si é um trabalhador normal, comum, com todos os direitos, ainda que com algumas variações, com algumas variantes na aplicação da regra. Por exemplo, você não secciona férias de trabalhador, ele tem integralmente os 30 dias corridos. Então é só uma peculiaridade, mas tem férias como qualquer outro trabalhador e assim são todos os direitos. Diante dessas discussões que o senhor manteve com os clubes de futebol, travou com os clubes de futebol, digamos assim, quais os avanços que já foram alcançados até o momento aqui no Rio Grande do Norte? Nós temos grandes avanços. Eu acho que o principal avanço alcançado, na verdade, é algo de imaterial. É a conscientização de que o trabalhador, o atleta, não é mais uma pessoa descuidada, sem proteção, sem garantias, e que ele tem que receber todo o nosso respeito e toda a proteção que a legislação defere. Na prática, nós temos já não só os órgãos de fiscalização, como a própria federação, como a própria Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, como o próprio Ministério Público, como o próprio sindicato, envolvido em resgatar, em defender esses direitos dos trabalhadores. Na prática, nós já temos hoje vários termos de ajustamento de conduta firmados em acordo com os clubes para respeitar todo esse universo protetivo e intuitivo do trabalhador. Na tentativa de estabelecer esses parâmetros, ou seja, esses termos de ajustamento de conduta, quais as principais dificuldades enfrentadas na atuação do Ministério Público do Trabalho junto aos clubes de futebol? Ou seja, os clubes, na verdade, se propõem a efetivar essas mudanças todas ou pelo menos cumprir com o que estabelece a legislação? Não, nós temos muita dificuldade, os clubes, nós também compreendemos, tem muita dificuldade na implementação desses direitos, porque mexe no essencial da organização social, que é o fator econômico. Toda grande discurso em defesa da impossibilidade de se adotar ou se desrespeitar a legislação é sempre o mesmo discurso, é falta de dinheiro. Então, nós sabemos que muitos clubes, de fato, não têm lá grande recurso financeiro, não tem uma estruturação econômica capaz de fazer face a todos os direitos. Eu compreendo que, infelizmente, em alguns casos não vai dar para suportar ou tolerar o descumprimento da legislação. Os clubes terão que tomar alguma providência quanto a isso. Mas, na medida do possível, nós temos tentado conciliar com alguma tolerância, algum tipo de flexibilização nesse sentido, de modo a permitir que os clubes, em vez de desaparecerem ou de ficarem na clandestinidade, possam realmente entrar para o mundo da formalidade do esporte, dentro com as garantias mínimas dos direitos dos trabalhadores. No começo de 2012, doutor Zé Diniz, o Ministério Público do Trabalho conseguiu que os clubes firmassem um termo de ajustamento de conduta, se comprometendo a assinar as carteiras de trabalho dos jogadores, além de recolher devidamente os valores de FGTS e INSS, enfim, cumprir com a legislação. O que motivou, na verdade, essas exigências todos? Os clubes do Rio Grande do Norte aqui estão desorganizados, os clubes não cumprem com a legislação, os clubes, que o senhor mesmo falou agora, têm dificuldades financeiras, mas mesmo assim, quer dizer, se o clube contrata um jogador pagando um salário alto, para não cumprir depois a legislação, ele vai terminar pagando depois muito mais na justiça, né? Sem dúvida. Então, por isso mesmo, os clubes poderiam, como eu conversei um outro dia desses aqui com o presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais de Futebol, e ele exatamente tocou nesse aspecto. É melhor o clube contratar um profissional com salário menor e não ter um time com grandes estrelas, né, e cumprir com a legislação, do que ele, na verdade, ter um jogador destaque com um salário alto e que, na verdade, não regulariza esse jogador, ele vai ter um prejuízo lá na frente. Como é que fica? Como é que o senhor vê essa questão? O doutor Felipe Augusto, ele bem, e mais do que ninguém, conhece bem a situação, inclusive foi até um atleta profissional, sabe muito bem desse drama que envolve os clubes. Benassés, o que mais prejudica ou que compromete os clubes não é bem a questão da organização. Nós temos alguns clubes no estado que estão devidamente organizados, têm suficiência, têm patrimônio, a arcaria teria condições de tratar tudo direito. O grande problema são clubes do interior e alguns clubes pequenos do estado. Esses realmente sofrem um problema de organização crônica. Por quê? Porque são clubes teoricamente permanentes, mas na prática eles são eventuais, eles são clubes avulsos. E aí é que entra o problema maior da proteção ao trabalhador, porque como eles funcionam assim praticamente de 3 a 4 meses por ano,
Então, eles recrutam só para um determinado campeonato, um campeonato regional, um campeonato curto, rápido. Então, esses trabalhadores às vezes vêm de fora, de fato, às vezes são profissionais até já com alguma experiência, chegam aqui pouco tempo, desenvolvem sua atividade e vão embora. E é como se nada tivesse acontecido, não há formalização, não há contrato, não há nada. O cara sai daqui, vai para outro lugar, volta um ano que vem, torna a voltar, ou vai jogar em outro estado. Sabe, de mês, de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, ele fica jogando de tempo em tempo e não tem seus direitos mínimos garantidos. Quando sofre um acidente, quando tem uma aposentadoria, quando não aguenta mais jogar, quando sofre algum tipo de revés na vida, é que chega a hora, a necessidade de ter uma proteção e o trabalhador não tem. Obviamente, o trabalhador grande, as grandes estrelas, os trabalhadores mais caros, eles até mesmo pela sua condição financeira, talvez até nem justificasse tamanha proteção por parte da legislação. Mas esses trabalhadores que ganham, que têm altos salários, são pouquíssimos. Eu acho que não chega a 0,2% do universo do Brasil de grandes atletas. Ô, Diniz, nós vamos precisar fazer um breve intervalo e dentro de instantes nós retornamos com o Justiça e Trabalho.